aí, a partir dessa informação, é que você vai ter capacidade de modelar os seus objetos, né? Modelar seria a prática de desenvolver essas características aí, ó, separar os atributos dos objetos, né? Em todas as linguagens orientadas a objeto, essas características é denominada atributo, né? E os meios de acessar esses atributos, né, chama-se encapsulamento de métodos, né, que seria, por exemplo, é boa prática em desenvolvimento Java a classe tornar-se instanciável a partir do momento que ela é pública, certo? Isso aqui a gente está falando de um objeto, né? Um objeto, como na definição inicial que a gente deu para ele, seria uma classe que traz atributos de um determinado determinado artefato, né? No caso aqui pessoa, né? E aí o que eu faço? A minha classe é instanciável, mas se aqui o atributo nome eu disser que ele é um private, pronto, fudeu tudo. Ninguém mais vai poder acessar nome, né? E aí nome é do tipo string, né? Uma string. Quanto à estrutura de dado, tipo string, inteiro, flutuante, double. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem que eu vou esclarecer. Eu não quero entrar a esse nível de detalhe por conta própria. Entendeu? Eu espero que você já tenha esse conhecimento. Se não tiver, por favor, me interrompa a qualquer momento e diga que eu explico detalhadamente. Mas só falando aqui em alto nível, string seria para do tipo de dado texto, né? Uma rede de caracteres. Né? Para quem costuma desenvolver em Java, seria o equivalente a um char com, sei lá, 50. Só que não, string do Java você não precisa definir o tamanho, né? Ele muda conforme é necessário. Ele suporta aí um número extremamente grande de dados, né? Telefone eu posso salvar de duas formas. Eu posso salvar com string se eu estiver utilizando máscara, né? Private string. Ou posso salvar como um inteiro ou como um number, né? Tem vários tipos de dado. Não consigo. Eu vou explicar exatamente isso aqui agora. Eu vou deixar aqui o número de telefone como integer, né? Integer. O tipo integer, existem dois tipos de dados do tipo inteiro em Java. Existe esse aqui, ó, int, e existe esse aqui, integer. A diferença entre eles é que no integer eu tenho um objeto instanciável. Se eu não instanciar esse objeto, ele é nulo, né? Eu preciso mapear ele em memória como um objeto, né? No int eu não preciso instanciar ele. Do jeito que ele vier, ele é zero. Se eu não der nada para ele, e se eu der alguma coisa, ele vai ser um, o número que eu der, né? Isso a gente vê depois. Aqui no endereço, vou dar um private string endereço. Pronto. A gente já tem um objeto, um objeto pessoa com três atributos, né? Inicialmente a gente falou de atributo tipo altura, cor do cabelo e tal. Isso não é interessante para o nosso sistema. Para o nosso sistema é importante essas três informações aqui e mais algumas outras que a gente possa vir a acrescentar, certo? Vamos salvar isso daqui e vou fazer o seguinte, pessoal. Veja que aqui a gente salvou isso em GUI, certo? Semanticamente mais bonito e mais fácil de organizar se a gente separasse isso aqui por ent, por bin, vamos lá, por bin. Bin, esse bin descrito desse jeito aqui, ó, significa no próprio Java, né, uma granularidade. Ele é como se fosse um feijão, né? É um feijão da saladinha de feijões aqui. Pessoa, a gente vai trazer isso como um objeto, né? Vou atualizar todas as referências. Viu aqui a facilidade? Basta eu clicar aqui, arrastar e mudar de pacote. Ele já faz isso para mim. Isso é coisa do Eclipse, né? Aqui, ó, eu agora tenho dois pacotes, um com pessoas e outro com GUI, né? Esse aqui tem interface gráfica
e esse aqui não tem interface gráfica. Eu tenho só essas informações aqui, né? Aí aqui eu vou criar um pacote chamado teste. Esse nosso pacote teste, né, vai ter aqui, ó, teste. Vai ter uma classe chamada main, vai ser nossa classe principal, main. E vou criar também logo de cara um método main dentro dela. Pronto. A minha classe pessoa, meu objeto pessoa, quando eu criei a classe, eu disse que ela era público, então ela é visível a qualquer um pacote dentro desse projeto, certo? Então, se ela é visível, eu posso fazer isso aqui, ó, pessoa. Ó, veja que agora já está aqui, ó, trazendo o caminho dos meus pacotes, certo? Quando eu fizer isso aqui, ó, ele vai importar a classe pessoa, né, do pacote que eu criei. E aqui eu vou dar um Ctrl espaço, pegar aqui pessoa e dar um new, né, pessoa. Pronto, eu tenho pessoa, certo? Agora, se eu fizer aqui, ó, pessoa ponto qualquer coisa, não vai aparecer nada, certo? Isso porque tá tudo bloqueado lá, né? Tá tudo private, vai ficar inacessível. O nome dessas primitivas aqui, ó, chama-se modificadores, né? E através deles é que a gente define qual é o nível de segurança que cada uma dessas informações tem. Com private, eu só acesso de dentro da própria classe, né? Com protect, né, eu só acesso de dentro do mesmo pacote. E com public, eu acesso de qualquer pacote, certo? Para a gente conseguir acessar isso aqui, seria interessante que fosse public. Eu vou colocar isso aqui public, só para a gente fazer um teste, certo? Eu tenho um endereço do tipo public. A pessoa aqui, né? Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Eu escrevi errado aqui, né? Pessoa. Ponto. Ó, veja que eu tenho agora endereço visível, tá vendo? Essas outras coisas aqui são intrínsecas da classe Object. Todo objeto em Java herda a classe Object. As características dele herda a classe Object, né? Tanto que se eu fizer isso aqui, ó, aqui, se eu fizer assim, ó, útil, dá erro porque útil, mesmo eu importando útil, ó, do Java, import Java, não, Corba não dá, não dá. Eu posso vir aqui, ó, import java.útil. Na verdade não tenho, né? Tem string. Deixa eu ver, Java lang string system não, pô, string. Eu não preciso, não precisaria. Mas se eu colocar isso aqui vai dar erro, porque o objeto pessoa é totalmente diferente do objeto string, mas o objeto object não é, porque todo objeto, sem exceção, herda desse object. Se ele herda, então ele pode, o object pode receber dele, né? Seria assim, tipo na hierarquia lá na documentação, aqui a gente consegue ver, ó, vamos procurar aqui qualquer coisa. Todo objeto herda de object, ó. Java lang object é o pai, depois componente é o segundo pai, terceiro pai test component e test field, né? Veja que para a gente sair do nada e chegar em test field, a gente passou por 3 níveis hierárquicos até chegar nele, né? Então isso aí chama de hierarquia de objetos. Aqui a gente tem pessoa, vamos voltar para cá, né? E aí temos os atributos. Deixei visível lá o atributo endereço, então a gente consegue acessar aqui. Se eu fizesse um system out println aqui, pessoa, né, ponto endereço, eu conseguiria, por exemplo, fazer isso sem dar erro. Obviamente, se eu mandar imprimir isso daqui, o que vai acontecer é o seguinte, né, shift alt x j null, porque não tem nada lá dentro, certo? Se eu viesse aqui, ó, pessoa ponto endereço e dissesse que esse cara aqui recebe teste
olha que maravilha. Se eu der um Alt Shift J aqui, teste, né? Porque eu mudei o valor dele. Só que a gente tem a triste decepção desse cara aqui, né? De ser uma boa prática manter esse cara privado. Você não pode alterar ele diretamente desse jeito. E como a gente vai conseguir fazer esse alterar? Por padrão, e boa prática, o Java pede o seguinte, que a gente crie métodos gets para pegar o valor e sets para mudar os valores, né? Isso é basicamente um meio de você não confundir o que você está fazendo, né? E para facilitar a nossa vida, o Eclipse ainda cria aqui, ó, se a gente clicar com o direito mouse embaixo aqui, source, generates gets and sets, né? Ele traz para a gente os 3 objetos lá, os 3 atributos, né? A gente vem aqui, ó, e manda gerar do tipo público. Você ainda pode escolher qual modificador você quer, se é protect, default ou privado. O default é public, certo? Aí aqui a gente cria. Olha que lindo. Ele criou para a gente o código que a gente deveria fazer na mão, certo? Agora eu posso acessar isso daqui facilmente, né? Eu posso dar um pessoa, se eu quero mudar alguma coisa, então eu set name Wilton, pessoa.set telefone 99289215. Esse é o meu número. Telefone é um número, né? Então a gente vai apagar esse daqui porque o número não é string. Pronto, já tem um número agora. Olha que interessante, pessoal. Nesse momento aqui, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, né? Em outras palavras, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Set endereço Recife PE. Pronto, eu tenho aqui agora o meu objeto montado. Como eu já tinha dito no início da aula, o print, o sysout.println, ele quebra a linha. Então se eu fizer esse aqui, ó, pessoa.getName, ele vai imprimir o meu nome e vai dar um enter na linha, né? E se eu colocar aqui pessoa get endereço, pronto, ele vai imprimir meu nome e embaixo meu endereço, né? O endereço que eu configurei. Shift Alt XJ Wilton Recife PE. Isso aqui são primitivas básicas, né? São componentes básicos do Java. E aqui o que a gente está fazendo é encapsulamento, certo? Aqui eu criei um construtor vazio. Se eu passar um parâmetro qualquer que seja aqui nesse construtor, se eu passar, por exemplo, Wilton, olha que merda que vai acontecer. Quando eu salvo, ele já dá erro, porque o objeto Java não é preparado, não tem um construtor para receber isso. O próprio Eclipse já me sugere, ou eu removo o argumento, que é o nome Wilton lá de dentro, e deixo o construtor vazio, ou eu mando criar um construtor com string dentro. Pronto, vou criar um construtor com string dentro. Só que a gente viu que antes não tinha construtor, certo? Não tinha construtor nenhum. Quando